O fascismo foi um movimento político-social considerado muito importante do período entre guerras. Pode ser considerado também uma alternativa entre duas correntes políticas que ocorriam na mesma época, o socialismo e o capitalismo. Chamamos a atenção para dois erros muito comuns em relação ao fascismo. Análises tendenciosas sobre o fascismo, comparando-o com regimes totalitários, como o russo, por exemplo, ou então até mesmo com o capitalismo liberal, não são corretas e não souberam ver a realidade deste fenômeno. Outro ponto é que nazismo não é sinônimo de fascismo. Esse regime pode ser considerado apenas um fascismo tipicamente alemão. Além de tudo, apresenta situações muito mais expressivas, como o projeto arianista, o ideal estético e a crença em uma sociedade perfeita. As crises do pós-guerra foram marcadas por dívidas, desemprego, miséria, desesperança, pelas inflações, pelas dificuldades de investimentos e pela incapacidade dos governos liberais de solucionarem tais problemas, geraram uma convicção de que governos fortes e centralizadores pudessem funcionar melhor. As humilhações impostas pelo Tratado de Versalhes à Alemanha e os ganhos conquistados pelos italianos geraram um ressentimento que foi muito bem aproveitado tanto pelos partidos nazista quanto fascista, já que ambos pregavam abertamente a anulação do tratado. Sem falar no pânico das elites europeias, devido à propagação do socialismo, que tinha um crescente apoio popular, e também os discursos de resgate ao orgulho nacionalista, que eram baseados em glórias já vividas, tanto pela Alemanha quanto pela Itália. Esses foram alguns dos motivos que contribuíram para a ascensão do nazifascismo de uma forma geral. Eu vou falar um pouco sobre o fascismo na Itália, que teve sua origem na Europa em 1919, e esse movimento ganhou mais força principalmente após a Primeira Guerra Mundial, que foi quando Mussolini deu início a esse movimento numa reunião em Milão. Em 1921, eles iniciaram um programa que exigia que a República separasse o Estado da Igreja, e eles queriam também que houvesse uma criação de um exército nacional, e um imposto progressivo para heranças e o desenvolvimento de cooperativas. Como os fascistas eles já estavam inseridos nas esferas políticas centrais, eles já teriam o poder de impor os seus objetivos já nas eleições de 1924. E eles ganharam a maioria das votações no parlamento e tal. E como os socialistas eles brigavam muito contra isso, eles acabaram ficando inconformados com essa total autoridade dos fascistas e eles acabaram denunciando essa tragédia antidemocrática. E, em resposta, o socialista Giacomo Matteotti ele foi brutalmente assassinado pelos fascistas. Com a crise de 29, todo aquele tempo bom que os fascistas viveram nos anos anteriores, eles acabaram sofrendo uma ameaça depois. E para contornar essa situação que eles estavam vivendo no momento, o governo de Mussolini ele começou a encaminhar para a corrida imperialista. E foi no início de 1935 que os exércitos italianos realizaram a ocupação da Etiópia. E a pressão das outras potências capitalistas, elas acabaram os levando para a Segunda Guerra Mundial. Agora falaremos sobre a ascensão do fascismo. Em 1920, organizaram-se nas zonas rurais as Ligas Vermelhas, que tinham por finalidade pregar a repartição de propriedades rurais. Ainda nesse período, várias dissensões ocorreram internamente do Partido Socialista, o que levou ao fim e deu origem ao Partido Comunista Italiano. Atemorizadas, a elite e a classe média da época começaram a apoiar e a divulgar ainda mais o movimento fascista. Com isso, em 1821, o Partido Fascista, por exemplo, conseguiu eleger 35 deputados. Bom, ainda nesse ano, 4 partidos diferentes tiveram participação da Câmara, sendo que 2 deles tiveram forte influência, que foi o Partido Socialista e o Partido Popular, também conhecido como Católico. Diante da divergência entre os dois, a crise ainda mais se aprofundou e piorou. Então,
Em 1922, através da Confederação Geral dos Trabalhadores, um grande manifesto de greve foi espalhado pela Itália. De toda essa revolução, Mussolini ordenou aos militantes fascistas, os chamados Camisas Negras, a marcha sobre Roma, em outubro de 1922. Dos militantes a Roma, Mussolini, então, passa a ser chamado de Duce Mussolini e se inicia o mito da Revolução Fascista. Bom, diante de um cenário monarquista parlamentar, o Duce Mussolini, que agora é denominado primeiro-ministro, passa a deter todo o poder em suas mãos e então começa a convocar um novo ministério. Bom, a consolidação do fascismo na Itália aconteceu um pouco antes de 1923, com uma série de violências que eram garantidas pelo Estado, uma série de corrupção eleitoral e uma série de leis foram impostas à população. Uma das leis que mais marcaram nessa época foi a lei que permitia que um partido que tivesse mais de 1/3 dos votos nas eleições poderia ter mais de 2/3 das cadeiras nas câmaras. Ou seja, um partido que tivesse 1/3 dos votos nas eleições teria um enorme poder de influência sobre a população. Seria quase um golpe desse partido se o partido garantisse pelo menos 1/3 dos votos. E foi justamente o que aconteceu com o Partido Fascista. E o Partido Fascista consegue dar esse golpe, consegue dar essa reviravolta, consegue mais de 1/3 dos votos nas eleições. E em 1925, Mussolini, que era o líder do Partido Fascista, ele ingressa sobre a população, ele impõe sobre a população uma série de medidas repressivas que garantia o poder absoluto do Estado, não só na economia, mas também o controle da nação. Ele proibia, ele controlava a imprensa, ele proibia qualquer outro partido que não fosse fascista, ou seja, só existia o Partido Fascista na época. Ele ordenou buscas, prisões, perseguições por quem era contra o Partido Fascista, por quem ia contra os ideais fascistas, fechou clubes de oposição, fechou qualquer lugar e qualquer coisa que ia contra o fascismo, ele fechava, ele acabava, ele reprimia, ele perseguia. E em 1926 concluía-se o processo de ditadura fascista na Itália e todos os partidos foram extintos devidamente durante essa época. Os trabalhadores se reuniram, ele reuniu os trabalhadores para que pudesse haver sindicatos fascistas, para que pudesse haver federações industriais e assim por diante. Bem, e em 1929 acontece um marco histórico, que é quando Mussolini e o Papa Pio XI resolvem a questão de Roma, assinando o Tratado de São João de Latrão, que nesse tratado foi criado o Estado do Vaticano, em que o Papa ele é completamente responsável por aquela área que eles chamam de Vaticano. E o Papa ele é a autoridade suprema daquela área. E é o que nós temos até hoje, é o que acontece até os dias atuais. Mas no governo, durante a ditadura fascista, não foram criadas apenas coisas ruins,
não somente as coisas ruins aconteceram, não só as repressões, as mortes, as perseguições, etc. Mas também houve um avanço econômico muito mais alto do que em outras épocas. Por exemplo, a Itália cresceu cerca de 125% a mais do que nos anos anteriores à ditadura fascista. A economia subiu, o setor industrial aumentou e o setor agrícola aumentou cerca de 20%, mas mesmo assim para um país ainda é muita coisa. E isso não quer dizer que a população estava completamente satisfeita, estava completamente feliz com as novas mudanças. Mas isso quer dizer que houve um avanço, houve um desenvolvimento muito maior do que havia tido em outras épocas. Seja no setor econômico, no setor administrativo e principalmente no setor de energia, que cresceu muito mais do que antes. E a partir da Grande Depressão de 1929, a Itália sofreu um declínio na economia, assim como os outros países. Mas a Itália, principalmente, foi um dos países que mais sofreram com a crise mundial. E logo depois, e após alguns anos, a Itália sofreu muito com a crise e logo após alguns anos, ela consegue se reerguer de uma forma que nem mesmo a população acreditava. E consolidando, assim, o fascismo na Itália, na Europa, e alavancando a economia de uma hora para outra. E foi assim que o fascismo surgiu. Durante a crise capitalista de 1930, os regimes totalitários, como o fascismo e o nazismo, não se restringiram à Itália e à Alemanha, respectivamente. Eles se expandiram para outros países, como a Espanha, a Bulgária, a Polônia, entre outros. E em todos esses países, esses regimes tiveram características em comum. O totalitarismo era a principal delas, e o objetivo do totalitarismo era que os interesses de cada indivíduo eram submetidos aos interesses do Estado. Outra característica também era o nacionalismo, em que cada nação era a única responsável por desenvolver a sociedade. O militarismo também era outra característica, e eles julgavam que a expansão era necessária. Eles faziam essa expansão através de guerras. O corporativismo, em que os sindicatos se baseavam nas corporações, e essas corporações tinham o dever de conduzir a produção e decidir sobre a relação entre o capital e o trabalho, e o anticomunismo, que os comunistas eram extremamente perseguidos e aniquilados fisicamente, e o objetivo desses regimes totalitários do nazifascismo era exterminar a União Soviética, entre outras características, mas essas eram as mais importantes.